Mesmo com o fim da piracema, pescadores mato-grossenses enfrentam dificuldades nos exercícios da atividade, especialmente na Baixada Cuiabana. Eles reclamam que a oferta de peixes nos rios está abaixo do esperado. Depois de 4 meses, chegou ao fim, no dia 31 de janeiro, a piracema, período em que fica proibida a pesca profissional e amadora. O retorno aos trabalhos foi liberado, mas o que os pescadores encontraram nos rios não foi o esperado. Os pescadores estão aí aptos para trabalhar, mas o rio, nesse período, é que está começando a encher. E para o pescador que pesca principalmente aqui na Baixada Cuiabá, no Rio Cuiabá, fica difícil para ele, porque de manhã enche, dá uma chuva à tarde e enche de novo. De noite enche, aí como os pescadores não conseguem estar tirando esses peixes para o sustento. A proibição abrangeu os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia-Tocantins. Segundo o presidente da Federação dos Pescadores, a desova dos peixes não aconteceu de forma adequada, o que agora compromete a quantidade e a qualidade do pescado. Os peixes não desovaram tudo, porque não teve água e não tendo água o peixe não desova. Então, principalmente os peixes de couro, é daqui agora para frente que vai estar desovando. E com isso prejudica na reprodução deles, mas não é os pescadores que estão fazendo fazendo prejudicar. São um momento, o tempo aí que está sendo na piracema é que não está dando condição para os peixes desovar. Aos 62 anos, Alberto sobrevive da pesca desde os 7 anos de idade e reclama das dificuldades. O peixe não desovou 30%. Peixe de couro tá tudo com vada no rio e não desceu o Pantanal. Você pode ver, peixe de escama, que é o peixe que desova primeiro, é o peixe de escama. E esse tá tudo no rio aí, não desovou. Tem maioria dos peixes de escama ainda tá covada. Durante o período proibitivo, os pescadores ficam impedidos de exercer a atividade e a maioria fica sem nenhuma fonte de renda. Um agravante é que o seguro defeso, que deveria ser pago a eles durante este período, está comprometido, o que aumenta ainda mais a dificuldade financeira. Até hoje não recebi o seguro do defeso. E aí, como que eu estou vivendo? Dívida está tendo goló, luz paga um outro, tá para cortar. E como que faz? Aí eles querem pôr piracema no começo de outubro, para liberar em fevereiro. Isso aí não existe, porque segura nós na piracema no mês de outubro, que nós começa a subir o peixe liso, que a gente ganha um dinheirinho para manter, entende? A captura dele para os pescadores fica difícil, porque o rio fica sempre subindo e descendo agora nesse período que abriu a piracema. Então, aqui para nós é difícil. Só aqueles que vão mais longe, principalmente lá no Pantanal, já tem peixe com abundância. Mas aqui na Baixada já é bem complicado para os pescadores estar sustentando sua família. Este biólogo afirma que, de fato, a desova não aconteceu da forma que deveria e que a causa disso está relacionada à pluviometria. Está em função das chuvas que não aconteceram o suficiente para que esses peixes cheguem nos seus sítios de reprodução e possam se reproduzir. Porque os mecanismos fisiológicos desses animais estão ligados intimamente a essas variações da chuva. Segundo ele, grande parte deste problema está relacionada aos danos ambientais provocados pelo agronegócio. Dentro do estado de Mato Grosso estão destruindo todas as cabeceiras dentro do Cerrado, dentro da Amazônia, e isso está afetando. Então toda essa água que vai nos contrafortes dos Andes e volta e vai funcionar a chuva até na Argentina, ela não está ocorrendo de modo adequado. Então você não tem mais aquela periodicidade adequada. Elas ocorrem no momento que isso é possível. Então você chove muito num local, enquanto que outros não acontecem. De acordo com os pescadores, uma das alternativas para amenizar os prejuízos seria a alteração do período de defeso. Fazer com que a piracema volta, ou pelo menos no tempo normal, ou que se prorroga, não sei, aí no mês de fevereiro e março, o peixe de couro, ou captura o de escama primeiro, depois fecha por descama, depois o de couro, porque fica preocupante para os que dependem realmente da pesca. O biólogo esclarece que seria necessário pelo menos mais um mês de proibição à pesca para a reprodução adequada dos peixes. A piracema ocorre do mês de outubro a março, com um declínio significativo em março. Mas quando a gente fala de 2, 3%, nós estamos falando de milhares de ovos e machos que deixam de ser, e larvas que deixam de ser produzidas.
Tá entendendo? Então, se as pescarias ocorressem, como eu estou falando, há 25 anos, aí todo o período seria. Mas hoje a economia é entendido como econometria, o fim justifica os meios desde que haja lucro, é isso que se vê. As pessoas só pensam em lucro. Enquanto as adequações não acontecem, a economia segue afetada e muitas famílias continuam prejudicadas. Nós vivemos do peixe. Eu nasci e criei no peixe. E aí, prejuízo. Ah, prejuízo, né? Difícil. Tudo as coisas estão difíceis para nós desse jeito. Não tenha dúvida de que principalmente os bagres estão reproduzindo em grande quantidade a partir deste momento em função das chuvas e eu espero que chova bastante para que isso ocorra, senão daqui a 2 anos e meio, 3 anos, a quantidade de peixes que subirá ao rio será mínima possível.